Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 4. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Nosso texto áureo está aí na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que diz: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E a verdade prática disso: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Então, nessa lição, o autor aos Hebreus continua mostrando que Jesus é superior. No início aqui do capítulo 4, ele continua mostrando que Jesus é superior a Moisés, e em seguida ele passa a demonstrar que Jesus é superior a Josué. Então nós vimos nas lições anteriores o autor aos Hebreus mostrando que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, e nesta lição o enfoque maior é em torno então de Jesus sendo superior a Josué. Josué, nós sabemos que foi aquele que, dentre os espias, somente ele e Caleb é que tiveram fé em Deus, que acreditaram que poderiam entrar na terra e vencer os inimigos, porque Deus estava com eles. Josué trabalhou ao lado de Moisés, sempre esteve ali ao lado de Moisés, servindo a Moisés, e quase toda a parte que Moisés esteve durante aqueles 40 anos ali no deserto, Josué estava ali com ele. Então, Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Vamos ver que Moisés, então, não conseguiu introduzir o povo na terra e coube, então, a Josué. Nós vamos ver que, às vezes, é dito a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então Josué é que vai atravessar o Rio Jordão. Nós sabemos que os sacerdotes colocam a arca no ombro e começam a atravessar, param no meio do rio, e o povo vai olhando para a arca e vai entrando pelo rio e atravessando o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Isso demonstra para nós que a nossa caminhada, a nossa jornada de fé, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Josué talvez tenha pensado: olha, Deus nos trouxe até aqui, agora é tudo fácil, nós só entramos na terra e somos donos da terra. Só que Deus diz para ele: você tem que entrar na terra e possuir a terra. Você precisa destruir os inimigos que estão na terra. Assim também na nossa vida cristã. Não é só aceitou Jesus como Senhor e Salvador e está tudo bem. Não, agora você tem lutas para lutar. Você tem que destruir os inimigos que vão surgir. E nossa luta não é carnal, não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os demônios, né? Contra os seres aí que são dominados, aí, governados por Satanás, e vão tentar atrapalhar a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. Então a vida cristã é uma vida de luta contra o pecado, contra também Satanás e seus demônios. Então nós vamos ver aqui nessa lição que Josué, ele introduz o povo na terra prometida, que significa o descanso, né? Aí o repouso, mas veja bem que ele nunca repousou, nunca descansou, porque viveram todo o tempo lutando, guerreando para vencer os inimigos, e nunca conseguiram vencer todos os inimigos, nunca conseguiram possuir toda a herança, toda a terra que Deus havia prometido a eles.
Então nunca trouxe realmente a paz, o descanso verdadeiro àquele povo. Então foi um repouso incompleto, foi também um repouso material, entraram na terra só, também foi um repouso temporário, porque depois eles seriam aí expulsos da sua própria terra devido à idolatria. Então vamos dizer que aquele povo continuou sendo um povo rebelde. Então a tarefa que Josué tinha de fazer com que esse povo tivesse um descanso, tivesse aí um repouso, ela não foi realizada como deveria ser realizada. Aí o autor vai mostrar então que Jesus Cristo realizou cabalmente a sua tarefa de salvação, de introduzir o homem no verdadeiro repouso, no verdadeiro descanso. E a Bíblia nos diz que o nosso verdadeiro repouso, o nosso verdadeiro descanso está no próprio Jesus Cristo. Ele diz, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Veja só, o cansaço do homem tem um cansaço físico, mas você dormiu, pronto, descansou. Você tem um dia de descanso, descansou. Mas isso é o descanso físico, mas não traz descanso na alma. A alma está sobrecarregada de pecado. Ela precisa de ser purificada, liberta desse pecado. Só tem um jeito, é através de Jesus Cristo. Então quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí nós vamos achar o verdadeiro descanso. É o descanso da nossa alma. Então é o perdão de nossos pecados, é a salvação. E aí nós vamos passar a experimentar uma parte do que é o reino de Deus, enquanto nós estamos aqui na terra. Então vamos experimentar a paz, vamos experimentar aí o amor, vamos experimentar a glória de Deus. Muitas coisas acontecem aqui na terra que é uma parte do reino de Deus se manifestando entre nós. Agora, no futuro, quando nós formos arrebatados, aí sim alcançaremos o verdadeiro descanso, o verdadeiro repouso, que é o descanso espiritual, o repouso espiritual eterno. E é isso que nós estamos almejando, é isso que nós estamos desejando todo o tempo, é estarmos com o Senhor para sempre. Enquanto isso, nós vamos aqui lutando contra o pecado, lutando contra Satanás, né? Aí a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você faz o quê? Se aproxima de Deus. Depois, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então é assim que acontece. Então nós vamos na nossa luta cotidiana. Vamos lutando e já já Jesus vem nos buscar para nós estarmos para sempre com Ele. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, que diz: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração,
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. É preciso ressaltar que, na atualidade, devido ao interesse tão grande pela prosperidade financeira, muitos cristãos estão concentrados em buscar riquezas, em desejar as riquezas, a prosperidade financeira. E muitos não estão desejando as coisas celestiais. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, de onde vem o nosso Senhor. Nós devemos estar concentrados em fazer a obra de Deus aqui na terra, enquanto esperamos Jesus vir nos buscar. Mas nós devemos estar vivendo de tal maneira que desejemos estar no céu. Nosso desejo deve ser sempre pelas coisas espirituais. Elas são superiores às materiais. Existe então uma inversão de valores. Deveríamos estar então desejando todo o tempo as coisas espirituais, lutando por elas, buscando por elas, ao invés de estarmos na luta cotidiana aí pelas coisas materiais. Vamos então à nossa lição. Quais são as partes e os tópicos da lição? Na primeira parte nós vamos ver aí Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. No tópico 1, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. No tópico 2, uma mensagem que se fundamenta na obediência. No tópico 3, uma mensagem que conduz à contrição. Na parte 2, nós temos aí: Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. No tópico 1, um descanso total. No tópico 2, um descanso real. No tópico 3, um descanso eterno. Na parte 3, nós temos aí: Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. No tópico 1, uma palavra viva. No tópico 2, uma palavra eficaz. No tópico 3, uma palavra penetrante. Vamos então à introdução da lição, que diz: a conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como o tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué, como está em Êxodo 3:8 e também está em Josué 1:2-3. Mas ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões. A única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a sua palavra. Então o autor aos Hebreus, ele faz uma comparação entre o ministério de Josué e o de Jesus, e ele mostra aí que o ministério de Josué é então um tipo do ministério de Cristo. E é interessante que até o nome de Josué, no original, é o mesmo nome de Jesus. Então, a missão deles é uma missão parecida: pegar o povo de Deus e introduzir o descanso de Deus, no repouso de Deus. Então a missão de Josué é terrena, por quê? É pegar um povo e colocar na terra, que lá era Canaã terrestre. A missão de Jesus é pegar agora não só apenas um povo
povo hebreu, mas todos os homens, e colocá-los no descanso eterno, que nós podemos chamar Canaã celestial, mas na verdade então é colocá-los todos na salvação eterna, na vida eterna com Deus. E essa tarefa não é material, é uma tarefa espiritual. Enquanto a de Josué foi uma tarefa incompleta, porque não conseguiu fazer o povo descansar, repousar, não conseguiram conquistar toda a terra, a de Jesus já foi completa, porque todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador está salvo. Imediatamente está salvo. Ele vai ter agora que lutar por essa salvação, ser fiel a Deus até o fim. E ele alcançou então a salvação. Então, a tarefa de Jesus, o ministério de Jesus é perfeito, é completo. Então, o autor aos Hebreus escreve aos judeus cristãos que estavam deixando a sua fé para exortá-los então a continuarem batalhando pela sua fé, a se animarem, para se esforçarem, para continuarem sua caminhada, porque eles estavam sendo perseguidos e estavam desistindo da sua fé. Então eles são exortados a continuarem na sua fé, mantendo a sua fé, lutando pela sua fé. E nós vamos ver que o autor aos Hebreus disse: vocês nem chegaram até o sangue ainda, nem aí apanharam ainda, né? Nem sofreram ainda por esse evangelho direito, já estão querendo desistir. Então parece que o autor já tinha passado por sofrimentos. Então ele poderia exortá-los e dizer para eles: vocês não chegaram a sofrer o que eu sofri pelo evangelho, e eu estou aqui, não desisti do evangelho. Vamos então à parte 1, que diz assim: Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. No tópico 1, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Tópico 2, uma mensagem que se fundamenta na obediência. Tópico 3, uma mensagem que conduz à contrição. Tópico 1, então, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué, Hebreus 4:2. Tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego evangelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Muitos crentes do Antigo Pacto haviam ficado de fora da terra prometida, porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? O autor fala que o evangelho foi pregado aos israelitas, mas eles não tiveram fé para perseverarem e alcançarem a promessa. Então qual era a promessa? Qual era o evangelho pregado? As boas novas pregadas a eles. O que era? Era que eles seriam libertos da escravidão do Egito e seriam introduzidos numa terra que mana leite e mel. Eles alcançariam o que? O repouso, né? O descanso. Então era a promessa de Deus. Essa era a pregação das boas novas para eles. Mas o que aconteceu? A grande maioria deles não creram, não tiveram fé nas promessas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles não tiveram fé nas promessas de Deus e muitos caíram então pelo deserto, foram morrendo durante aquela caminhada de 40 anos pelo deserto. Olha só, então o autor vai dizer assim: nós também ouvimos a mensagem de boas novas, a pregação do evangelho. Qual é o nosso evangelho? Nosso evangelho é que nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele veio ao mundo, nasceu como homem, levou nossos pecados sobre Ele, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Se nós acreditarmos nisso, nós somos salvos. Aí o que acontece? A grande maioria das pessoas que existem no mundo perdem a salvação
Porque não tem fé nessas promessas de Deus, que você alcança a salvação e depois estará para sempre com o Senhor. Então, como as pessoas não creem, perdem a salvação. Mas existem aqueles que creem, assim como os israelitas creram que iam ser libertos da escravidão, também existem muitos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, os israelitas saíram, o mar se abriu, eles passaram por ali, era como um batismo nas águas, é um sepultamento, né, em figura, e eles passaram, entraram, foram até a beirada ali do Jordão para entrar na Terra Prometida. Agora, muitos deles ficaram pelo caminho, por quê? Porque não tiveram fé que iam chegar. Foram o tempo todo reclamando, brigando, murmurando o tempo todo. E não tiveram fé. Assim também muitos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, olha, foram perdoados pelos seus pecados, foram libertos da escravidão do pecado. Mas durante a sua jornada cristã, sua vida cristã, vão ficando pelo caminho, vão se desviando do Evangelho, vão deixando Deus, vão abandonando a sua fé. Porque não tem fé nas promessas de Deus, de que Jesus vai chegar e vai nos arrebatar, nos levar para ficarmos com Ele para sempre. Então o autor faz essa comparação. Assim como muitos deles morreram pelo deserto, porque não tiveram fé, assim também na caminhada cristã. Ele está falando para os hebreus aqui, que aceitaram Jesus, os judeus, que eles estavam fazendo a mesma coisa que os israelitas fizeram no passado. Estavam deixando a sua fé. Não estavam acreditando nas promessas de Deus. E isso aborrece a Deus. Porque Deus, ele vê a fé como o principal meio para a salvação. Então o autor diz, olha, receberam um evangelho que lhes prometia coisa material. O nosso é superior. Nós recebemos um evangelho superior, pregado por próprio Deus, por Jesus, depois pelos seus seguidores, os apóstolos, pela igreja. É superior ao evangelho pregado no Antigo Testamento. Então, se nós temos uma mensagem superior, nós temos que ter uma fé superior. Nós temos que nos manter cristãos até Jesus chegar e nos levar. Tópico 2, uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, como está em Hebreus 4:6, a desobediência, a peiteia, é a manifestação ativa da incredulidade. Essa palavra ocorre 6 vezes no texto original e foi usada pelo apóstolo Paulo para se referir aos filhos da desobediência, que está lá em Efésios 2:2. O crente, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. O autor de Hebreus usa esta palavra novamente no versículo 11 do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo da desobediência. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Então o autor vem mostrar aqui por que alguns não entraram no descanso. Por que alguns deles não conseguiram chegar até o fim, não conseguiram entrar na terra prometida, não conseguiram alcançar o descanso, o repouso. Porque desobedeceram a Deus. Então veja só, endureceram os seus corações para Deus. E nós sabemos que quando alguém endurece o coração para Deus, Deus endurece o coração dele. Então aqui o que aconteceu? Eles foram incrédulos. Eles foram, na verdade, piores do que os incrédulos. Aqueles que não eram judeus. Assim também são as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e não acreditam nas promessas de Deus, não confiam nas promessas de Deus, não obedecem a Deus, e eles então se tornam o quê? Piores do que aqueles que nunca ouviram. São piores. Por quê? Creram, aceitaram, experimentaram das coisas celestiais, né? Experimentaram dos dons espirituais, da glória de Deus, de tanta manifestação de Deus, ouviram o Evangelho, entenderam e deixaram. Pedro diz que
Eles são como porcos, né? Que voltaram à lama, à sujeira. Então veja só, são piores do que aqueles que não são crentes. Então ele está alertando a esses hebreus, a esses judeus cristãos, para que não deixem a sua fé, porque se tornarão piores do que eram antes. Tópico 3, uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos abertos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, 7b. O autor usa o termo esclerino, traduzido como duro, endurecido, 4 vezes nessa carta, então. Esse termo deu origem à palavra portuguesa esclerose, esclerosado, isto é, endurecido, enrijecido. É a mesma palavra usada por Lucas em Atos 19:9 para dizer que os judeus se mostraram endurecidos e por essa razão rejeitaram a mensagem de Paulo. Aqui em Hebreus, como em outros lugares no Novo Testamento, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Veja Romanos 1, 28 e 29. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. Então veja bem, nós podemos comparar aí Faraó e vamos comparar, por exemplo, com Lídia, né? Ou com Cornélio. Veja só. Faraó, quando ouviu que deveria deixar o povo ir, ele endureceu seu coração. E o que aconteceu? Por ele ter endurecido seu coração, Deus endureceu seu coração. Já nós vamos ver que Lídia era temente a Deus, Cornélio era temente a Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, porque ela já queria, ela já era mulher que servia a Deus. Cornélio, a mesma coisa, temente a Deus, servia a Deus. Então, quando eles ouviram o Evangelho, foi fácil o Espírito Santo vir e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E eles se converterem. Então Deus espera encontrar corações abertos. Ou seja, pessoas que desejam a salvação. E quando as pessoas desejam a salvação, é fácil demais. Eles ouvem o Evangelho e é facilmente convencido pelo Espírito Santo e facilmente ele se converte. Porque ele está desejoso de Deus. Ele sabe que precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E ele está todo o tempo pensando nisso, querendo isso. Só falta ouvir a pregação do Evangelho. Então Deus espera encontrar corações abertos. Mas aqueles judeus cristãos estavam se comportando como aqueles que endurecem o coração para Deus. E o autor aos Hebreus está advertindo a eles, cuidado, porque quando você endurece o coração para Deus, Deus endurece mais o seu coração ainda. É o perigo que eles estavam correndo. Então, advertência para todos nós. Abramos nosso coração, nossa mente, entreguemos a nossa vida totalmente a Deus, confiemos em Deus, temos fé em Deus, porque isso agrada a Deus. Na parte 2 nós temos aí Jesus provê um descanso superior ao de Josué. Tópico 1, um descanso total. Tópico 2, um descanso real. Tópico 3, um descanso eterno. Tópico 1, então, um descanso total. Quando contrastamos o capítulo 11, versículo 23, com o capítulo 13, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta. Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué, capítulo 11, versículo 23, refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por vir chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por sobre toda Canaã assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué 13, 1. Logo, os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Então parece
contraditório aí o capítulo 11 e o capítulo 13, se referindo à posse da terra por Josué. Então nós podemos entender o seguinte: como Josué conseguiu colocar o povo dentro da terra, e como Josué começou então a comandar o exército de Israel, começaram a invadir as cidades, e essa invasão causou medo a todos os cananeus, então nós podemos entender que todos os cananeus temiam Josué e seu exército. Então houve uma conquista de toda a terra nessa maneira de pensar, uma maneira otimista. Eles tinham certeza que conseguiriam conquistar toda a terra. E foi exatamente isso que fez com que eles não conseguissem alcançar toda a terra, dominar toda a terra, ser dono de tudo. Porque houve aí um excesso de crença nas coisas materiais sem a participação de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Josué não consultou a Deus muitas vezes, e isso foi terrível para o povo de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Veja bem, o exército de Israel perdeu muita gente. Por quê? Porque Josué não consultou a Deus para invadir, por exemplo, a cidade de Ai. Então, eles esqueceram-se que o principal era estar em comunhão com Deus, em obediência a Deus. Eles acharam agora que poderiam, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, conquistar a terra. Foram otimistas em excesso. Não houve aí uma fé em Deus, na verdade. Foi uma fé neles próprios. Então eles nunca conseguiram conquistar a terra toda. Nunca conseguiram vencer todos os inimigos que haviam na terra. Então, enquanto um capítulo vê que Josué entrou e que era conhecido, que era temido, outro capítulo vai mostrar que, na verdade, não houve a posse da terra toda e nunca houve um descanso completo deles. Viveram o tempo todo em guerra. E aí o autor compara e diz: olha, Moisés nem Josué conseguiu, mas Jesus conseguiu um descanso perfeito, um repouso perfeito. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, permanece nessa fé, alcança a vida eterna, vai ser arrebatado, vai morar com Deus para sempre. Então a conquista foi completa. Falta o povo, então, perseverar na sua fé, assim como os israelitas. Deus deu para eles a terra, mas era preciso conquistar a terra. Mas eles não tiveram fé em Deus e nunca conquistaram. Então a comparação diz: olha, Jesus fez uma tarefa completa, Josué não, mas Jesus fez. A salvação foi completa. Agora falta o quê? A fé daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, para que eles batalhem pela sua fé. Alcance o final da sua fé, que é estar para sempre com Deus. Então, olha só, aquele povo israelita tinha que ter lutado o tempo todo e vencido os inimigos. Mas eles fizeram alianças com os inimigos. Não lutaram o tempo todo. Foram tentar descansar antes de conquistar tudo. Então tem muitos cristãos fazendo a mesma coisa. Começam a fazer alianças com o inimigo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas muita coisa eles não deixam. Então, essas coisas vão atrapalhando a sua caminhada cristã. É preciso deixar tudo. É preciso lutar o tempo todo contra o pecado, contra Satanás e seus demônios. E uma luta todo o tempo, a vida toda cristã. É preciso perseverar nessa luta para podermos alcançar esse dia do arrebatamento. Quando então subiremos, estaremos com o Senhor para sempre. Tópico 2, um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é o antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus, não Josué.
Olha aí, Mateus 11:28 diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então veja, a conquista de Canaã por Josué e o seu exército era o quê? Era um tipo de conquista de Jesus Cristo. Veja só, o antítipo é Jesus e a sua obra, seu ministério de salvação. O tipo é a sombra, o antítipo é o verdadeiro. Então olha só, a conquista de Canaã por Josué é o tipo de conquista de Jesus da nossa salvação eterna. Ou seja, como o autor está usando, a Canaã celestial. Então, enquanto Josué conquista a Canaã terrestre, Jesus conquista a Canaã celeste. Então, Josué tem um ministério incompleto, imperfeito. Jesus tem um ministério completo, perfeito. É a mesma coisa lá do tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo feito por mãos humanas. Então, um tipo do verdadeiro. Qual é o antítipo? É lá o trono de Deus no céu, né? O Pai, Jesus assentado à direita do Pai. Então, esse é o antítipo, existe lá. É o verdadeiro. Moisés construiu o quê? A cópia. Foi mandado para ele, faz assim, constrói assim, fala assim, faz isso, né? Então, tipo é sombra, antítipo é o verdadeiro. Então, Josué é o tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro. Josué tem uma obra que é o tipo da obra de Cristo, que é a verdadeira. É a excelente, é a superior, é a completa. Tópico 3, um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, como está em Hebreus 4:11. Então, quando o autor diz que resta ainda um repouso, então ele está falando que existe um repouso completo. Josué teve um repouso incompleto e temporário. Olha só, nós sabemos que aquele povo foi introduzido na terra, mas nós sabemos também que eles foram expulsos da terra. Foram levados cativos. Olha só. Então foi temporário. Por um tempo eles estavam na terra, mas depois foram expulsos. Agora, de Jesus é diferente. Jesus vai nos introduzir, então, na vida eterna com Deus para sempre. No dia do arrebatamento. É uma obra perfeita. E antes disso, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos experimentando as coisas do reino de Deus. Temos aí, ó, salvação, né? O perdão dos pecados, purificação de todos os pecados. Temos aí batismo no Espírito Santo, temos aí os dons espirituais. Podemos ouvir e aprender a palavra de Deus. Temos revelações de Deus. Podemos viver uma vida aí de gozo, de felicidade, de paz, de alegria com Deus. Nós vamos vivendo um pouco já desse reino celestial aqui na terra. Mas um dia Jesus vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Então será aí o clímax, né? Vai ser aí o que nós esperamos aí, a totalidade daquilo que Jesus realizou. Então nós vamos conhecer a plenitude realmente do reino de Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus realizou essa obra perfeita e ela não é temporária, é eterna. Na parte 3 nós temos aí Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Tópico 1, uma palavra viva. Tópico 2, uma palavra eficaz. Tópico 3, uma palavra penetrante. Tópico 1, então, uma palavra viva.
Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvido. Novamente, o povo de Deus estava diante de sua palavra. Esta palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, nem tampouco Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Esta palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Veja Ezequiel 37, 3 e 4. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida, como está em João 6,63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Então aqui o autor aos Hebreus faz uma comparação entre a palavra que foi dada aos israelitas e a palavra que foi dada aos cristãos. No caso aí, os cristãos judeus e no nosso caso também. Então ele diz, olha, essa palavra foi dada e eles não atentaram, não ouviram, não foram obedientes. Agora a palavra de Deus foi dada a nós também. Olha que lá foi dado o quê? Por profetas, foi dado por anjos, né? Entregue a Moisés, Josué fez o povo aí renovar a aliança. Então a palavra foi dada, e a palavra é de Deus. Agora o autor diz, e nós recebemos a palavra através do próprio Deus, Jesus Cristo. O Evangelho é narrado então o quê? A palavra do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falando conosco, através do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus. Então olha só, a palavra é de Deus, mas agora não é apenas dita por emissários de Deus, mas agora é dita pelo próprio Deus e aqui na terra, através de Jesus. Então ele adverte que nós temos uma superior revelação, que nós temos um superior evangelho. Então nós não podemos deixar, não podemos desconsiderar esse evangelho. E ele mostra aqui a palavra dada aos israelitas, a lei. Então a lei, ela mostrava o pecado, revelava o pecado, mas não dava a salvação. Ela dava a certeza da necessidade de um Salvador. Já o Evangelho nos mostra o Salvador. É superior, olha só. Nos mostra o quê? O perdão, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Nos mostra o próprio Salvador. Então se a palavra falada antes produzia morte, essa palavra que nós ouvimos hoje é palavra viva de Deus. Palavra que gera vida. Vida eterna. E é uma palavra eficaz, viva. Que ela vem o quê? Ungida pelo Espírito Santo. Ela traz aí o convencimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Como é que nós vamos ouvir? Pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha só. Então essa palavra vai gerar em nós o nosso arrependimento dos nossos pecados. Vai gerar em nós o desejo pelo nosso Salvador, para sermos salvos. Então o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos então aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque é uma palavra viva, que tem aí o quê? O Espírito Santo, que vai nos revelar essa palavra. Tópico 2 é uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva, ela produz vida, mas além de viva, ela é eficaz, produz resultados. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, como está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. O autor mostra que essa palavra é produtiva. O termo energis, traduzido como eficaz, é usado na Bíblia para se referir à atividade divina que produz resultados. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Nós fomos gerados de novo. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos gerados de novo.
Nós nascemos de novo. Por quê? Porque nós ouvimos a pregação do Evangelho. Olha, a Bíblia diz o que em Efésios lá? Em quem vós estáis o quê? Depois que ouvistes a palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? A pregação do Evangelho. O que aconteceu? Tendo nele crido, olha aí, agora nós fomos selados. Então, fomos salvos, recebemos o Espírito Santo. Então nós não fomos gerados por uma palavra corruptível, uma palavra que é dita e passa despercebida, que não tem valor. Não são coisas do mundo, não são histórias do mundo. Nós somos gerados por uma palavra incorruptível, uma semente incorruptível, uma semente que não se acaba, é eterna. Jesus disse: as minhas palavras não passarão. A terra e o céu vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Então é uma palavra eterna e é uma palavra viva. E é uma palavra que exige obediência. Então essa palavra é eficaz. Por quê? Se você ouvir essa palavra atentamente, você será salvo. E é assim que nós somos salvos. E é assim que aqueles judeus cristãos foram salvos. Pela palavra viva de Deus. Então é Jesus se manifestando em sua palavra, através do Espírito Santo que vem nos convencendo. Então veja só que existe aí vida, existe presença de Deus. No tópico 3, uma palavra penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. A metáfora usada pelo autor é muito forte e serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não fica na superfície, mas vai até o centro do ser humano. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué, e os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a esta palavra. Então a palavra penetrante, aqui vem a figura de uma espada, né? Que é aquela que penetra, e aqui diz que penetra até a divisão da alma e do espírito. Muita gente pensando que alma e espírito é a mesma coisa, né? Tem muita gente também dizendo que só existe alma, não existe espírito. Outros dizem que existe espírito, não existe alma. Mas a Bíblia diz para nós que existe. Paulo diz que nós devemos o quê? Conservar irrepreensível corpo, alma e espírito, para podermos chegar até o fim da nossa fé e sermos arrebatados. Então conservemos nossa vida em santificação, em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Então olha só, esta palavra, ela penetra. Por quê? Porque a palavra vem junto com a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo entra lá dentro e vê o quê? Vê a intenção do nosso coração, vê o nosso desejo, nossa vontade, vê se nós abrimos o coração para Deus, sabe tudo a nosso respeito. Então a mensagem, por exemplo, quando é dada a mensagem de Deus, o que acontece? O Espírito Santo sonda os corações e vai ver qual é a necessidade das pessoas. O que elas precisam ouvir para serem salvas. Então quando a pessoa vai ensinar ou vai pregar, que ela pega uma mensagem escrita e que ela segue só aquilo ali, dificilmente ela poderá ganhar almas. Talvez a palavra vai atingir poucas pessoas. Então é preciso o quê? Que esta palavra seja direcionada pelo Espírito Santo. Porque enquanto nós estamos ensinando, estamos pregando, o Espírito Santo vai sondar as pessoas, vai penetrar ali no coração de cada um, vai lá dentro e vai consultar, vai ver quem é que está desejando a salvação. Então o que ele precisa ouvir para ser salvo? Qual é a mensagem que ele precisa para que ele possa ser salvo? Então aí, aquele que está pregando, está ensinando, deve estar ali bem maleável. Eles devem estar ali debaixo da orientação do Espírito Santo, que vai vir a mensagem que vai ser dada àquelas pessoas e elas vão ser salvas. Veja só. Por isso que a palavra de Deus é penetrante, ela vai lá dentro, porque o Espírito Santo vai tomar essa palavra. É que vai lá dentro da pessoa e vai produzir vida. Agora, quando a pessoa tranca o seu coração para Deus, o Espírito Santo vai olhar e vai ver que está trancado. Não existe como Deus forçar ninguém a ser salvo. Deus não vai fazer isso.
Ele quer que a pessoa queira, que a pessoa deseje. Então, se a pessoa não deseja, Deus não vai forçar. Ele vem com a pregação, o ensino da palavra, vem com a orientação. Ele vem com amor. Mas se a pessoa não quer, então Deus também não vai forçá-lo. E muitas vezes, quando a pessoa endurece o seu coração, Deus também, vendo que ele não quer, vendo que ele não deseja a salvação, não deseja Deus, faz então endurecer mais o coração da pessoa ainda. A conclusão diz assim: a palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra-chave dessa lição é descanso. Descansar significa o quê? Entrar na salvação, entrar na vida eterna. Enquanto no Antigo Testamento descansar é entrar na terra prometida, para nós o descanso significa o quê? Entrar na salvação, entrar para a vida eterna. Olha só, então o segredo aí da lição é essa: descanso. Descansar, significando sempre para nós então a salvação eterna. Agora veja só, os israelitas foram, com o passar do tempo, foram deixando a sua fé, foram se entristecendo, foram se desanimando. E agora esses cristãos judeus estavam fazendo a mesma coisa. Durante a sua caminhada cristã, eles foram se cansando, foram perdendo a fé aos poucos, foram perdendo a coragem de lutar pela sua fé. Como eles não acreditavam nas promessas que estavam no Evangelho, então eles foram desanimando. E todo cristão corre esse risco. Se você parar de acreditar na vinda do Senhor, no arrebatamento, se você parar de acreditar na Nova Jerusalém, na vida eterna com Deus, então você corre o risco de se cansar e ir perdendo a sua fé. Então é preciso você acreditar na palavra de Deus. É preciso você ter fé realmente em Deus. Tudo que Deus prometeu, Ele já cumpriu, está cumprindo ou vai cumprir. Se tudo que foi profetizado e foi cumprido, você está vendo que realmente foi profetizado e foi cumprido, então quer dizer que aquilo que está prometido vai se cumprir. É o mesmo Deus, é a mesma palavra de Deus. Então, se ele já cumpriu grande parte do que tinha prometido, é claro e evidente que ele vai continuar cumprindo tudo que está prometido. Então, creia nisso, persevere na sua fé, acredite em Deus. Isso agrada a Deus. Deus é galardoador, premiador daqueles que o buscam, daqueles que acreditam nele, que têm fé nele. O que diz a Bíblia? Creu Abraão em Deus e foi justificado, porque acreditou em Deus. Assim nós também. Nós precisamos acreditar, ter fé naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus fala em sua palavra. Acreditar realmente. Então a palavra de Deus, a Bíblia, nós devemos ler e entender que é Deus falando conosco e é o desejo de Deus para nós. Devemos obedecer e acreditar nesta palavra. Nós vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então vamos orar juntos agora. Faça isso agora. Entregue sua vida para Deus. Confie em Deus. Abra o coração para Deus e Ele vai agora convencer você do pecado, da justiça e do juízo e você será salvo agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti e nós te pedimos, Senhor, salva agora, Senhor, essas vidas. Oh, revelar la cruz sem força, me rapstar está na faixa. O mistério da cruz está revelado a todos nós. A grande obra de Jesus Cristo feita na cruz do Calvário para nos salvar.
Portanto, abra seu coração agora e acredite, Jesus morreu por você. Ele levou os seus pecados sobre ele. Ele morreu a sua morte. Em nome de Jesus, receba agora o perdão de Deus, receba agora a salvação. Em nome de Jesus, creia, receba em nome de Jesus. Pai querido, visita essas vidas agora. Enche-os do Espírito Santo. Ó Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão uma caminhada cristã, Senhor, de desânimo, de tristeza. Em nome de Jesus, ajuda-os agora, anima-os, Senhor, esforça-os. Ó Senhor, a palavra para você é: esforça-te e tem bom ânimo. Em nome de Jesus, você precisa se esforçar, acreditar. Você precisa continuar nessa caminhada, lutando, batalhando pela sua fé. Então, anima, seja animado, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém. Nós estivemos em Águas Lindas no dia 20 de janeiro agora, lá na Igreja Pentecostal Coluna da Verdade. Lá Jesus curou muita gente, inclusive a esposa do pastor tinha um caroço no seio, desapareceu, tinha uma irmã que tinha um caroço na garganta, desapareceu. Muitas pessoas curadas, graças a Deus. No dia 21 de janeiro, nós estivemos aqui em Valparaíso mesmo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirigida pelo pastor Jonilson. Esta igreja é uma das igrejas que eu abri, pela graça de Deus, durante o tempo que fui missionário. Hoje é uma igreja sede de um campo que tem 6 congregações, mas uma das congregações já foi emancipada, agora virou campo também. Então olha só, a obra de Deus é assim, ela cresce, desenvolve, né? Então aquela semente que foi plantada lá no ano de 1997, então hoje temos aí 6 congregações, muita gente salva para a honra e glória do Senhor. Então nós estivemos lá, estivemos na escola bíblica dominical, estivemos à tarde numa reunião de obreiros, uma reunião avivada, e à noite estivemos no culto, que foi uma bênção. Jesus salvou 13 pessoas e também curou muitas pessoas. Então foi uma bênção maravilhosa. Agora nós vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. E se você quiser nos convidar, nós estaremos aí com você na sua cidade, na sua igreja. No dia 16 até o dia 18/2, nós estaremos aí na congregação do Jardim Maranata e congregação no bairro Cardoso 2, em Goiânia, Goiás. No dia 21/2, nós estaremos aí em Águas Lindas, na ADEC, Assembleia de Deus Ministério Ceilândia. Então nós teremos aí uma campanha, o cego nas mãos de Deus, como está em João 9:7, né? Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então é a campanha de libertação, que acontece todas as quartas-feiras às 19h30. Então estaremos aí dia 21 de fevereiro. Olha, na Assembleia de Deus aí, ó, em Águas Lindas de Goiás, é lá na quadra 29, lote 23, Jardim Brasília. Esteja conosco, participe ativamente conosco. Campanha de libertação. Um cego nas mãos de Deus. Nós temos aí como coordenador o presbítero Josimar. Temos também como coordenador o evangelista Carlos. E o pastor aí é o pastor Sansão, com a sua esposa Regina. Então aí é a subsede do campo. Então você participe conosco. Assembleia de Deus, quadra 29, lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás, no Goiás. Olha, no dia 23/2 nós teremos então a grande cruzada de libertação e curas. E o versículo aí é: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas 7:22. Então, grande cruzada de libertação e curas, dia 22 e 23 de fevereiro, às 19 horas. Aí no louvor, nós teremos aí Ágape, o Ministério de Louvor. Nós teremos aí o nosso dirigente aí, evangelista Francisco Araújo, e o pastor Sansão de Castro e a diaconisa Carla Regina. Então você esteja conosco, participe aí. Assembleia de Deus Ministério Ceilândia, essa congregação Jardim Barragem 2, ligada na subsede Jardim Brasília.
pastor Cosmo Silva, presidente da ADEC e da CGA DEMIC. Então veja aí, quadra 53, lote 19, Jardim de Barragem 2, Águas Lindas de Goiás e Goiás. Então nós convidamos você para estar conosco em Águas Lindas de Goiás, esses dias aí, dia 21 e dias 22 e 23 também. Participe conosco, esteja aí conosco. É uma grande obra que Deus está fazendo. Leve aquele que está doente, está enfermo, para que Jesus faça aí um milagre, para que Jesus possa curar todas essas pessoas. Participe, leve alguém com você para ouvir o Evangelho e ser salvo. Vamos fazer aí uma grande obra para Deus e queremos que você participe. Venha estar conosco aí então nos dias 21, 22 e 23, agora de fevereiro. Esteja conosco aí. Então dia 21 é lá na quadra 29, aí lote 23, no Jardim Brasília. E nos dias 22 e 23, lá na quadra 53, lote 19, Jardim da Barragem 2. Então esteja conosco aí, participe desse grande evento Águas Lindas de Goiás. Dias 3 e 4 de março, nós estaremos aí em Niquelândia, no Goiás. Então esteja conosco aí, participe, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dias 9, 10 e 11 do 3, estaremos em Goiânia, Goiás, na Assembleia de Deus Betel, em Goiânia, Goiás. Lá na Avenida Goianazes, quadra 1, lote 20, Residencial Petrópolis. Esteja conosco, participe. No dia 13 do 3 de 2018, eu estaria aí em Goiânia, Goiás, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão. Então dia 13 é um culto de doutrina. No dia 18 do 3, eu estarei na EBD pela manhã e à noite na pregação, para a salvação de almas e também ministração de curas, né? Curas, batismo do Espírito Santo, libertação. Então participe conosco, dias 13 e dia 18, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Goiânia, Goiás. Você vai vendo o endereço aí. Dia 7 e 8 do 4 de abril, então, nós estaremos em Centro do Guilherme, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Participe aí conosco. Olha, no último sábado e domingo do mês de abril, agora de 2018, nós estaremos aí na Assembleia de Deus, Ministério Perus, em Itapevi, São Paulo. Então esteja conosco aí. Dias 3 e 4 do mês 11, nós estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus.